Espírito Santo, Senhor. Pai, eu entro na tua santa presença e te peço, Senhor, usa-me com sabedoria e autoridade, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que não venha ser o que eu quero falar, Senhor, mas sim o que o Senhor quer repassar à tua igreja, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o tema que eu trouxe para cada um de nós nessa noite, como vocês podem ver, é o motivo de nosso barco estar vazio. E diz o seguinte: irmãos, muitas das vezes você é um trabalhador, uma trabalhadora, e as coisas vêm dando errado. Às vezes você é bom no trabalho que você faz, mas você tenta e nunca dá certo. Então já vamos no primeiro passo. Você pode ser um trabalhador ou uma trabalhadora, e você pode ser bom no que você faz. Você diz: Júnior, olha, eu sou bom no que eu faço. Olha, eu faço isso, mas eu sou bom nisso que eu faço. Mas não, nada dá certo para mim. Quanto mais eu tento fazer, mais vem dando errado. Quanto mais eu vou tentando fazer, mais dá errado na minha vida. Olha, Júnior, eu tento, eu sou bom, mas não tem jeito, dá errado. Vamos entender o que é isso nessa noite. Temos exemplo disso na Bíblia, que diz o seguinte: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mau atro, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se. E vamos lá. Então os discípulos tinham pescado a noite inteira, e eles eram bons no que eles faziam. Por quê? Porque eles só faziam pescar. Eles eram pescadores, então eles eram homens bons no que faziam. Eles olharam para o mestre e disseram: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós lançamos as nossas redes a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas Jesus olha para eles e disse: olha, vamos e vamos lançar as redes no mar alto. E o próprio discípulo olha e diz: Senhor, sobre a tua palavra nós vamos. Sobre a palavra de ti, Senhor, nós vamos e vamos lançar novamente as nossas redes. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você é bom no que você faz, mas te falta algo. Por isso que tudo está dando errado. Falta você estar com Cristo no seu barco. Falta você colocar Jesus no seu barco. Sabe por quê? Porque os discípulos eles eram bons no que faziam, mas eles ainda não tinham Jesus no barco. Quando eles botaram Jesus no barco, que lançaram a rede, a Bíblia vai dizer que pegaram tantos peixes que as redes quase se rompiam. Quase que eles foram à deriva. Por quê? Porque colocaram Jesus no barco. Então a pergunta para cada um de vocês essa noite é: você quer colocar Jesus no seu barco? Você quer colocar Jesus na sua vida? Ah, Júnior, mas eu venho à igreja, eu venho aos cultos. Essa não é a minha pergunta. Minha pergunta é: você quer Jesus na sua vida? Porque você pode vir à igreja, você pode assistir os cultos, mas pode não ter Jesus na sua vida. Mas quando você coloca Jesus na tua vida e você coloca a sua fé em ação, o que estava dando errado começa a dar certo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de providência. Ele é Deus poderoso, mas sabe por que muitas das vezes você tenta e só vem dando errado? Porque você ainda não colocou Jesus na sua vida. E o diabo está trabalhando, amarrando, neutralizando. Você é bom, você faz, você é trabalhador, mas dá errado. Sabe por quê? Porque não tem Cristo contigo. Mas se você nessa noite decidir colocar a presença do Espírito Santo com você, você vai, não tem diabo, não tem inferno que te impeça, porque a presença de Deus vai estar contigo. Irmãos, o que acontece muitas das vezes para que nós venhamos nos decepcionar, porque nós tomamos as decisões e não colocamos Cristo no nosso barco.
Muitas das vezes nós escolhemos, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não pedimos direção à presença do Espírito Santo. E quando dá errado, o que acontece? Nós olhamos e dizemos, mas Senhor, o Senhor não estava contigo. E o próprio Deus lá em cima olhando, dizendo, você não me pediu permissão para fazer, você não falou comigo para fazer. Então, irmãos, tudo que vocês forem fazer, façam pedindo permissão a Deus. Coloquem Jesus nos seus planos, coloquem Jesus no seu projeto, coloquem Jesus no seu dia, coloquem Jesus contigo. Irmãos, se você colocar a presença do Espírito Santo, não tem demônio que impeça, mas porque o demônio tem vencido a muitos, e muitos estão com seu barco vazio. Sabe por quê? Porque não colocam Jesus no seu barco, não colocam Jesus na sua vida. Até ouvem de Jesus, mas não colocam Ele na sua vida. Mas se você colocar Jesus nessa noite na sua vida, você pode dizer, Júnior, vinha dando errado, mas vai começar a dar certo a partir de hoje, eu profetizo em nome de Jesus. Você pode dizer, Júnior, olha, eu fiz isso, fiz aquilo e não vinha ninguém, mas vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Se você colocar Jesus no seu barco essa noite, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Vemos aqui algo extraordinário, que os pescadores tinham passado uma noite decepcionante, uma noite em que não pegaram nada. Mas isso muda quando Jesus entra no seu barco. Os pescadores passaram a noite com as redes lançadas, e a Bíblia vai dizer que eles já estavam lavando. Então eles já tinham desistido, eles já iam voltar para casa. Tinham entendido que não tinha mais jeito ali. Mas quando Jesus lança a palavra sobre eles, entenda uma coisa, Jesus nessa noite está lançando palavra sobre pessoas aqui nessa noite. Jesus nessa noite lançou palavras para a sua vida, mas a pergunta é, você vai crer na palavra de Cristo? Você vai crer na palavra do Espírito Santo essa noite? Porque os discípulos tinham sido decepcionados na noite anterior, mas eles decidiram lançar as redes no outro dia, na palavra do Senhor Jesus. Então, não importa se você se decepcionou, não importa o que você passou, decida colocar a sua fé nessa noite na palavra do Senhor Jesus. Decida colocar a sua fé na palavra do Senhor Jesus essa noite, e você vai ver o operar dele em sua vida. Então, irmãos, para isso acontecer, você tem que colocar confiança na palavra. Não é em mim, não é no pastor, não é nos obreiros, é na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra do Senhor Jesus que transforma a vida do pecador, irmãos. Então, se você depositar e colocar Jesus na sua vida, o seu barco que voltou vazio vai voltar cheio com a presença do Espírito Santo. Os discípulos voltaram com ele vazio, mas quando foram com Jesus, voltaram com ele cheio. Então, o segredo é ter Jesus no seu barco. O motivo do seu barco estar vazio é falta de Jesus. É porque você só busca Jesus quando algo dá errado, quando tudo está dando errado. Mas busque a presença do Espírito Santo quando estiver dando errado e também quando estiver dando certo. Busque a presença do Senhor Jesus. Não olhe para os erros, não olhe para o que aconteceu, mas olhe para a palavra de Cristo. Olhe para a palavra do Senhor Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Eu agradeço a minha vida.